Pegue, por favor, a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Amém? Eu gostaria de pedir que a partir desse momento, a partir de agora, você não vá se distrair. A partir de agora você não vai conversar, não vai andar pela igreja, né? Queria até pedir para o coluna, o presbítero, dá uma olhadinha lá dentro, vê se tem alguém da dança, vê se tem alguém lá dentro. Pede para vir para fora. A partir de agora é o momento de nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo vai nos ministrar. Hoje eu vou pregar uma palavra que eu nunca preguei. E essa palavra ela tem uma peculiaridade. Eu sempre, quando ministro a palavra, eu sempre trago alguns versículos. Mas por incrível que pareça, conforme Deus ele foi trazendo a revelação da palavra, depois que Deus acabou, eu falei, meu Deus, que palavra tremenda. Mas eu vi só tinha um texto, que é praticamente o texto inicial. Então essa palavra de hoje, ela vai ser como uma conversa. Quantos aqui precisam conversar com Deus de vez em quando? Levanta a mão. A todo instante, a todo momento, a gente precisa conversar com Deus, é ou não é verdade? Mas eu acredito que através dessa palavra de hoje, aqueles que hoje estão aqui, o Senhor os trouxe, não para você falar com Ele, mas para Ele conversar com você. Então, conforme você for ouvindo essa palavra, conforme Deus for ministrando o seu coração, entenda, não é uma pregação, mas é uma conversa. É Deus falando com você. É Deus cuidando de você. É Deus te orientando, esclarecendo, abrindo o teu entendimento acerca desse tema aqui. Vamos lá? 2 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ver o que a palavra vai dizer aqui, no versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz assim, a palavra do Senhor. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Posso ouvir um glória a Deus aí? Paulo vai orar por causa daquele espinho na carne, que o esbofeteava. Paulo vai orar por causa daquele espinho na carne que doía, que o incomodava. E não é que Deus não vai ouvir, não, Deus ouviu. Ele orou 3 vezes, não foi porque Deus não ouviu, não, Deus estava ouvindo desde a primeira. É que o problema é que nem sempre aquilo que a gente pede, Deus vai fazer. A questão é que nem sempre aquilo que a gente quer, Deus vai nos dar. A questão é que nem sempre aquilo que nos incomoda, Deus vai tirar. Diga comigo, nem sempre aquilo que nos incomoda, Deus vai tirar. Como Deus está falando aqui, não vai sair. Porque a minha graça te basta. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Ah, Senhor, se eu conseguir passar essa mensagem da mesma forma que o Senhor me deu, você vai sair daqui hoje transformado, renovado. Você vai sair daqui hoje vazio, para que Deus ele encha você da glória dele. Você pode dar um glória a Deus aí, amados? Eu vou ler mais uma vez, vamos lá. E para que não me exaltasse, versículo 7, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Mas o que o Senhor respondeu? Senhor, tira esse espinho da minha carne, faz esse mal, essa coisa que me incomoda se desviar de mim. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Não vou tirar não.
Não vou tirar da tua carne, não vou fazer desviar, não. A minha resposta para você é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco, quando você está assim, aberto, quando você está vulnerável. Você pode dar glória a Deus aí. É desse jeito que eu te quero. Eu quero que você continue com o espinho, porque é o espinho que te mantém quebrantado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Então estenda a mão para cá, começa a orar pela nossa vida, começa a profetizar, fala com Deus aí. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, Senhor, fala conosco nesta noite. Esta pessoa que veio aqui hoje, essa pessoa que precisa tanto receber uma direção do Espírito, que precisa ouvir a Tua palavra, fala conosco poderosamente nesta noite. Vai jogando por terra, Senhor, os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, que esse problema no microfone não venha atrapalhar a experiência que essa pessoa vai ter com Deus nessa noite. Fala conosco poderosamente, usa a nossa vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dar glória, 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 você pode fazer barulho de glória para Jesus nessa noite. Vamos aplaudir bem forte a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Senhor. Senta no teu lugar. Aleluia. Vai trocar? Vai trocar? Então vamos cantar uma canção antes disso? Dá-me um novo coração. Pede a Ele, dá-me um coração igual ao teu, vai. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Como você deve ter percebido hoje, o tema da nossa mensagem será o espinho. Você pode repetir comigo? Diga, o espinho. Mas eu já quero de cara começar antecipando para você o seguinte, que a Bíblia, ela não nos revela em parte alguma o que era esse espinho que Paulo carregava. A Bíblia não diz. Paulo cita esse espinho que o perturbava, que o feria, que ele chegou a nomear como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Pois é. Mas apesar de toda a vontade que eu tenho de saber que tipo de espinho era esse, porque eu sempre quis pregar essa palavra, mas nunca tive essa oportunidade. E olha que eu já procurei, já pesquisei, já estudei, e a gente nunca conseguiu descobrir que espinho era esse. Então, apesar de toda a vontade que eu sempre tive de trazer uma revelação em cima desse espinho ao qual Paulo se refere, e apesar da gente saber que existem várias correntes teológicas que têm interpretações diferentes acerca do que esse espinho poderia ser, a grande verdade é que nem Deus, nem o Espírito Santo e nem mesmo o apóstolo Paulo, ele não nos revelou nada acerca desse espinho. Então, se você a princípio se animou achando que nessa pregação a gente iria trazer a revelação, qual é o espinho do apóstolo Paulo? Se você está pensando nisso, pode tirar o cavalo da chuva, que a gente não vai falar, a gente não tem como dizer isso. Mas apesar de, no caso de Paulo, a gente não saber que espinho era esse texto aqui, de uma maneira assim muito clara, nos fez aprender algumas lições, não acerca do que é, mas principalmente acerca da utilidade do espinho na nossa carne.
Deus, através dessa palavra, nos fez enxergar a importância do espinho na carne do crente, a importância do espinho na nossa vida, ou seja, do quão útil pode ser o espinho de Deus na nossa vida, visto que para cada um de nós esse espinho pode ser diferente. Aquilo que é o meu espinho não precisa ser necessariamente o seu espinho. Para cada pessoa o espinho ele pode ser diferente. O espinho ele pode ser uma situação que você deseja muito que se resolva, mas você não consegue resolver. Ele pode ser algo que você pede tanto a Deus, insistentemente, mas Deus não te dá. Isso pode ser um espinho. Um espinho pode ser palavras negativas da parte do Senhor, tipo, eu não vou fazer, você não vai fazer isso, eu não quero que você vá por aí, enfim. Um espinho, certamente, pelo texto que nós lemos, um espinho é um incômodo. Você pode repetir isso comigo? Diga, um espinho é um incômodo. Um incômodo que não mata, mas fere. Um incômodo que não derruba, mas dói. Um incômodo que não nos prostra, mas às vezes nos paralisa. E tanto é verdade que no versículo 7, você vê que Paulo diz aqui: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Então por que Deus ele trouxe um espinho na carne de Paulo? Para que ele não crescesse, amém? Para que ele não fosse tentado a achar que era ele que fazia, era ele que pregava, para que ele não se sentisse tentado a pensar, sou eu que faço, Deus me usa, e isso, e aquilo, e eu sou o cara. Não, peraí. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado esse bendito espinho na carne. Foi-me dado isso. Então a primeira grande revelação que Deus ele deu para nós acerca desse espinho, e que é clara aqui, está muito óbvia aqui, é que para o apóstolo Paulo, esse espinho era uma espécie de freio. Amém? A gente não sabe o que era, mas a gente sabe para que estava servindo. Diga comigo, o espinho de Paulo era um freio. Foi-me dado um espinho na carne, ou seja, foi colocado um freio em mim, para que eu não me exaltasse, para que eu não crescesse, porque quem tem que crescer não sou eu, quem tem que crescer é Cristo. Quem tem que crescer não é a minha voz, quem tem que crescer é a palavra de Deus, amém? Esses dias eu estive pensando, e eu gostaria de levar você a pensar também a mesma coisa. Imagina comigo, pensa comigo, imagina todas as coisas que você um dia quis na vida. Imagina aí, algumas que você se lembre. Pense em algumas coisas que você desejou muito, que você queria muito que acontecesse. Coisas assim que você desejou com muita convicção. Não, eu queria tanto isso, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou correr atrás para eu conquistar isso. Vai pensando aí. Pensou? Agora eu te pergunto, onde você estaria se Deus tivesse dado a maioria das coisas que um dia você desejou e que Ele não te deu? Será que você estaria na igreja hoje? Se todos os desejos do seu coração que um dia você teve, Deus te desse? Será que hoje você seria quem você é? E você seria usado da forma que você é? Se tudo aquilo que um dia você desejou na ignorância do seu coração, se tudo aquilo que um dia você quis, sem o conhecimento de Deus, será que você seria quem você é hoje, se você tivesse conseguido? Porque Paulo diz em Romanos 8, que todas as coisas, olha que interessante, Romanos 8 diz que todas as coisas, mesmo as más, cooperam para o... É interessante isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem, ou seja,
Coisas boas cooperam para o bem, mas coisas más também. Pastor, por que todas as coisas, por que as coisas más também cooperam para o bem? As boas cooperam porque alegram o nosso coração. As boas cooperam porque nos motivam. Quando a gente recebe da parte de Deus coisas boas, as coisas boas cooperam para o bem, por quê? Porque elas nos animam, elas fazem com que a gente creia que realmente Deus é poderoso. Mas por que as coisas más também cooperam para o bem? Porque as coisas más, elas nos alertam. As coisas más, elas nos impõem limites. As coisas más que muitas das vezes Deus permite que aconteça na nossa vida, Ele permite para quê? Para que a gente freie, para não recebermos um mal maior lá na frente. Então, enquanto as coisas boas e agradáveis, enquanto elas testificam da promessa, algumas dores, com a permissão de Deus, nos freiam. Algumas perdas, com a permissão de Deus, elas nos freiam. Porque a gente não ouve Deus falar, a gente não ouve a palavra, Deus está aconselhando, Deus está mostrando e a gente não está aí. Aí o que Deus faz? Você não vai me ouvir? Então peraí, deixa eu colocar um espinho aqui, deixa eu dar uma cutucada nele aqui. Puf, ai! É para dizer para você, para. Amém, amados? Se não fosse o charco de porcos, se não fosse o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam, o filho pródigo não teria voltado para casa. Você pode dar glória a Deus aí? Você sabe por que o filho pródigo quis voltar para casa? Porque Deus deu uma espetadinha nele. Você pode dar glória a Deus aí? Se não fosse a esterilidade de Ana, pastor, mas Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus tremendo, como é que pode Deus não permitir que Ana gerasse, e ela ainda ser afligida por Penina? Pois é, mas se não fosse a esterilidade de Ana, se não fosse os anos de luta de Ana, Israel não teria um profeta, Israel não teria um juiz usado por Deus como foi Samuel. Se José não fosse para a cadeia, ele não seria governador, e se ele não fosse governador, a casa de Jacó não cumpriria o seu propósito. Então olha como alguns nãos, olha como alguns espinhos são necessários na nossa vida. Olha como alguns espinhos são nos dados por amor. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Aquela história de que, tem a flor, mas também tem o espinho. É verdade. Diga assim comigo: Deus me ama, e tanto me ama, que Ele me dá a flor, mas Ele dá espinho também. Amém? Ai de nós se não fossem alguns espinhos na nossa vida. Queridos, Paulo, ele não detalha qual era o seu espinho. Só que mais importante do que a gente saber nessa noite qual era o espinho de Paulo, é eu entender, somos nós entendermos, que como um freio na nossa vida, o propósito de Deus com o espinho, era manter Paulo humilde e dependente de Deus. Pastor, por que eu passo por tanta coisa? É para te manter humilde e dependente de Deus. Por que existem algumas respostas que Deus não me dá? E quando Deus me dá, por que a resposta é negativa? Deus, Ele muitas das vezes nos dá respostas negativas. Deus, Ele muitas das vezes Ele traz palavras amargas. Deus, Ele muitas das vezes permite um espinho, porque se Ele der para mim aquilo que eu quero, eu vou me crescer e eu vou me afastar dEle. Mas quando Ele me coloca o espinho, eu me dou, eu choro, eu glorifico, e a glória dEle é manifesta na minha vida. Você pode levantar a tua mão, você pode abrir a tua boca. Meu querido, glorifica a Deus pelo espinho que Ele está te dando. Diga glória a Deus. Aleluias. Por que Deus não vai ouvir a oração de Paulo e vai manter o espinho lá? Para que ele continuasse dependente e humilde.
E sabe por que que tem alguns espinhos que Deus não tira? Sabe por que que tem algumas bênçãos que Deus não dá? Sabe por que que tem algumas situações difíceis na nossa vida, que a gente clama, 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 pede, pede, tira, resolve, e Deus não resolve? Porque se Ele resolver, se Ele te ouvir, se Ele tirar, Ele perde você. Por isso que eu preciso nessa noite te dar uma triste notícia. E sabe qual é a triste notícia que eu vou te dar? Mas eu vou te dar essa triste notícia porque eu recebi essa notícia primeiro. Eu quero te dar a triste notícia de que nem tudo que te incomoda você vai vencer. Olhe para mim. Nem tudo aquilo que te incomoda você vai vencer. Amém? Existem promessas que você vai morrer sem ver. Existem desejos que você vai morrer sem realizá-los. Pastor, e por quê? Porque Deus, mais preocupado do que alegrar o meu e o teu coração, Ele está preocupado em me levar para o céu. E tem coisa que se Ele te der, Ele te perde para o inferno. Então, meu querido, levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu não quero aquilo que o meu coração quer, eu quero a tua vontade, porque a tua vontade pode não me alegrar na terra, mas ela vai me levar para o céu. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. A tua vontade pode não me alegrar aqui, mas ela vai me salvar. Deus sabe que se Ele me der algumas coisas, Deus, Ele sabe que se Ele permitir na minha vida outras coisas, Ele vai me perder. Então Ele prefere não me dar do que me deixar sair. Diga assim comigo: tem coisas que eu quero, mas que não são para mim. Você sabia disso? Tem coisas que eu quero, mas não são para mim. Tem coisas que você quer para a sua vida e que não são para você. Pastor, mas os outros fazem, os outros vivem, os outros desfrutam. Pois é, os outros fazem, os outros vivem, os outros desfrutam. Mas tem coisas que são para os outros, mas não são para você. É difícil a gente entender isso, eu sei. É difícil a gente aceitar que porque a gente é filho de Deus, a gente não pode ter determinadas coisas que os outros têm. É difícil a gente aceitar que por ser servo de Deus, a gente não pode viver determinadas coisas que os outros vivem. Tão difícil é tão difícil que por amor, Deus precisa nos lembrar pondo espinhos em nós. O que é o espinho? É a lembrança de que na sua vida tem coisas que você não pode fazer. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que são os espinhos? É a lembrança de que existem limites que eu e você não podemos ultrapassar. Na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal. Existem coisas que os outros podem viver, mas não nós. Aí Deus vai para lembrar, Ele coloca um espinho. Amém, queridos? Amém? Só que deixa eu dizer outra coisa para você. Vamos virar essa página. Espinhos, apesar de produzirem dores, não são apenas freios. Espinhos, apesar de nos chamarem a atenção, eles não são apenas um cabresto de Deus, ou uma forma de Deus nos parar. Mas espinhos podem ser motivadores. Diga comigo: espinhos podem ser motivadores. De tal forma que a permanência desses espinhos na nossa vida, por incrível que pareça, podem determinar a nossa vitória. Posso ouvir glória a Deus aí? Eu vou repetir. Espinhos, eles podem ser motivadores em nós, de maneira onde a permanência deles
é justamente o que pode me garantir a vitória. É um espinho na minha carne que me faz jejuar. Pastor, o jejum é um espinho para mim. Já ouvi pessoas falando isso, pastor, eu não consigo jejuar. Pois é, mas tem que jejuar. E é a presença desse espinho, disso que você não consegue, disso que não te agrada, disso que você não gosta, é a presença desse espinho na tua vida, é que vai determinar a tua vitória. É um espinho na carne. Pastor, é um espinho na carne ter que me submeter a pessoas que sabem menos do que eu. Já vi pessoas falando isso. Camarada não sabe nada, sabe escrever um ó com um copo. Camarada não tem a capacidade que eu tenho, camarada não tem o estudo que eu tenho que me submeter a essa pessoa. Isso é um espinho na nossa carne. Imagina, você é uma pessoa super capaz, você é uma pessoa super inteligente, uma pessoa super competente, e você tem que se submeter a alguém que você olha e diz assim, puxa, eu tenho mais a oferecer. Isso é um espinho. E esse espinho não pode ser tirado, sabe por quê? Porque esse espinho que vai te ensinar a ser e a ter o que você precisa ter diante de Deus, para que nele você seja exaltado pelo Senhor. É o espinho que nos faz ser humildes. É o espinho que nos quebranta. Amém, amados? Queridos, talvez você está aqui nessa noite e aquilo que você a vida inteira tem chamado de problema. Pastor, eu tenho sofrido com esse problema. Pastor, eu tenho chorado com esse problema. Pois é. Talvez esse problema, que a vida toda você tem chamado de problema, talvez seja simplesmente um espinho de Deus. Que apesar de Deus não remover, Ele não remove, mas Ele promete: a minha graça te basta para você vencer o espinho, e com esse espinho você ver a minha glória na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu não tiro o espinho, porque é através dele que a minha graça vai se manifestar na sua vida. Nem todo problema precisa desaparecer para que você viva uma vida de vitória. Eu vou repetir, nem todo problema precisa desaparecer para que você viva uma vida de vitórias. Esse problema que você pede tanto para desaparecer, talvez seja o que está te fortalecendo, para que lá na frente você venha experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso que Deus não tira. Por que Deus não tira? Por que Deus não dá um basta? Se basta uma palavra do Senhor e as coisas acontecem. Se o Senhor é poderoso para dar uma ordem para o vento e o vento se acalma. Se o Senhor é poderoso para dar uma ordem para o mar e o mar se aquieta, você acha que Deus não poderia dar uma ordem e de uma hora para outra, de maneira instantânea, o seu problema ser resolvido? É claro que Deus poderia, mas por que Ele não tira? Porque nem todo problema precisa desaparecer para que você viva uma vida de vitória. Amém, amados? Às vezes pela nossa incapacidade de enxergar além, às vezes pela limitação dos nossos olhos carnais, a gente pensa, poxa, como é que pode? Eu estou na igreja, eu busco a Deus, eu santifico a minha vida, eu estou no grupo, eu estou na célula, eu estou no louvor, eu estou no evangelismo, eu faço a obra, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certinho. Por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não me livra desses espinhos? Amado, não é que Deus não está te ouvindo, não. Deus, Ele te ouve, glória a Deus, amado. A gente pregou no mês passado, na última mensagem, que a gente estava falando sobre a libertação no Egito, que os 430 anos em que o povo de Israel passou escravo, Deus ouvia o povo. Então olha aqui para mim, Deus te ouve. Você pode falar isso para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela, meu irmão, fica tranquilo, Deus está te ouvindo, Deus te ouve. Amém, amados? Paulo orou 3 vezes, pedindo para Deus, Senhor, tira esse espinho. Paulo estava achando que Deus não estava ouvindo, e às vezes a gente tem a mesma impressão, não é?
Quando a gente está lá no momento da afronta, no momento da luta, no momento da dificuldade, a gente ora, e a gente espera, não, agora Deus vai agir, não, agora Deus vai fazer, e quando chega na hora H, Deus não faz. A gente pensa, Deus não está ouvindo, não, Deus está ouvindo, Deus sempre ouve. Só que a grande questão é que nem sempre Deus responde aquilo que a gente espera. A questão não é que Deus não nos ouve, não, Deus nos ouve. Mas nem sempre a resposta de Deus é aquilo que a gente quer. A resposta de Deus é aquilo que a gente precisa. Você está vivendo aquilo que você precisa viver para crescer. Você está passando pelo vale que você precisa passar para se tornar forte. Você está experimentando a dor do espinho na carne que você precisa sentir, para que lá na frente, quando a vitória vier, a tua boca e a tua vida glorifique ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Você está vivendo hoje o que vai te capacitar amanhã. Aleluias. Sabe aquela bênção? Sabe aquela bênção que você mais deseja? Sabe aquele desejo forte que você mais espera? Quem sabe? Pensa aí numa coisa que você deseja muito. Pensa aí, fecha os olhos. Vamos fazer esse exercício. Fecha os teus olhos. Com os seus olhos fechados. Pensa naquilo que você mais quer. Aquela coisa bacana, aquela coisa que você diz, poxa, se eu tiver isso aqui vai mudar minha vida. Pensa nisso. Pensa naquela coisa bacana que você diz, poxa, se Deus me der isso, a minha vida vai ser diferente. Pensa aí. Agora, abre os olhos e olha para mim. Você já cogitou a possibilidade de Deus nunca te dar isso aí? Você já pensou na possibilidade de você vir para a igreja durante todos os dias da tua vida? Vamos supor que você viva mais 20, 30, 40, 50 anos. Você já cogitou a possibilidade de você vir para a igreja esses 30, 40, 50 anos e Deus não te dar isso aí que você pensou? Pode ser que isso seja o seu espinho na carne. Glória a Deus, amado. Pode ser que o meu espinho na carne seja servir a Deus, caminhar com Deus, louvar a Deus, chorar na presença de Deus, sabendo que Deus pode fazer na minha vida, e fazer na vida dos outros, e não fazer na minha. Quem aqui já viu The Chosen? Quem aqui já viu The Chosen? Acho que todo mundo já viu, né? Você sabe uma das cenas que mais me tocaram e que eu chorava como criança assistindo? Foi quando o Tiaguinho, e você sabe que o personagem ele tinha tem um problema na perna, não só o personagem, mas o ator mesmo. Na verdade, o ator tem um problema nas pernas. E o Tiaguinho chegou para Jesus e ele estava Jesus percebeu que ele estava meio cabisbaixo. E Jesus perguntou: o que houve? Na verdade, Jesus já sabia, né? Porque o Senhor estava dando autoridade para que no nome de Jesus o Tiaguinho curasse pessoas. Mas ele curava as pessoas, mas ele não era curado. Ele falava de Jesus, ele curava as pessoas em nome de Jesus, mas ele não era curado. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, por que o Senhor não me cura? Eu já vi o Senhor abrindo o olho de cego, eu já vi o Senhor abrindo ouvidos, né, do surdo, já vi o Senhor fazer, por que o Senhor não me cura? Meu Deus. Aí Jesus disse para ele: para pensar um pouquinho. Porque se o Senhor me curar, Senhor, eu posso pregar e dizer para todo mundo as maravilhas do Senhor, que o Senhor me curou. Pois é, mas já tem muita gente que faz isso. Imagina a história que você iria contar. Você tinha um problema na perna, eu te curei, e você vai sair contando isso para todo mundo. Tem um monte de gente contando a mesma história. Agora, imagine essa história. Você caminha comigo, você me serve, eu uso você para curar pessoas, mas você mesmo não é curado. Imagine a história de alguém que serve um Deus que tem capacidade de fazer aquilo que Ele deseja,
Mas ao não fazer, ainda assim, ele permanece fiel até o fim da sua vida. Diga glória a Deus. Você já pensou nisso, queridos? Servir a Deus a vida toda, sabendo que Ele pode fazer por você aquilo que você deseja, mas Ele escolhe não fazer, e mesmo assim, você continuar servindo a Ele com fidelidade. Meu Deus! Porque na maioria das vezes a gente é fiel enquanto a gente tem expectativa. Enquanto a pessoa tem expectativa de que Deus pode fazer por ela aquilo que ela quer, enquanto a gente nutre no nosso coração a esperança de que Deus pode me dar aquilo que eu não consigo, a gente caminha. Mas e quando a gente entende que não vai vir aquilo que eu quero? Será que a gente se mantém? Será que a gente continua? Sabendo que a única promessa que vai se cumprir é a salvação e a vida eterna no porvir. Mas a minha vida aqui na terra, eu saber que Deus Ele pode me dar algo que eu desejo, mas Ele escolher não me dar, e ainda assim eu sorrir e me alegrar em Deus. Queridos, quando Deus diz não, ou quando Deus diz ainda não, Ele não está abandonando a gente. Talvez Deus te disse não, ou talvez o que Deus está dizendo para você é ainda não. Mas quando Deus fala isso, não é que Ele está nos abandonando, não, mas Ele está nos preparando para algo inimaginável. Era nisso que Ele estava falando, pensando lá no Tiaguinho do filme. E é nisso que Deus Ele pensa quando Ele lida comigo, quando Ele lida com você. Amém, amados? Olha aqui para mim. A resposta de Deus, ela pode ser aquilo que você não quer, mas ela sempre será aquilo que você precisa, mesmo que você não entenda. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir. A resposta de Deus pode não ser aquilo que você quer, mas sempre será aquilo que você precisa, ainda que no momento você não entenda. Eu não entendo porque Deus não fez isso, você não entende, mas Deus entende, Deus sabe. Você precisa passar por isso, você precisa desta privação, você precisa desse não, você precisa desse espinho, você precisa dessa dor, você precisa dessa sensação de Deus poder, mas Ele não te dá, e você ainda assim permanecer e glorificar como Jó. Nu eu vim a este mundo, nu eu tornarei. Ele me deu, Ele me tomou, não importa. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não importa o que Ele faça, o que Ele deixa de fazer. Diga glória a Deus. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, sabe quando? Não quando você está forte, não quando você está alegre, porque você conquistou, porque você venceu, porque você foi lá e pá, não, o meu poder se aperfeiçoa quando você acha que não vai acontecer. O meu poder se aperfeiçoa quando você está pequenininho e você depende de mim. Diga glória a Deus. O meu poder se aperfeiçoa quando a vida te quebra, quando o espinho te dói, e quando você se sente fraco e impotente. É aí que o meu poder, ele vai se manifestar na sua vida. É aí que a graça, a minha graça que te basta, ela vai te preencher. Diga assim comigo: graça é poder para transformar. A gente aprendeu isso aqui no Gileade. Diga bem alto: graça é poder de transformar. A gente precisa da graça. Eu preciso da graça. Você, todos nós precisamos da graça. Mas a gente precisa da graça não para remover os espinhos, mas para que a graça me transforme através dos espinhos. Você entendeu? Eu vou falar de novo porque isso é profundo demais. A gente precisa da graça
A gente precisa do poder para transformar, para mudar, mas a gente precisa da graça não é para remover os espinhos, não, mas é para que a graça me transforme, apesar dos espinhos, através dos espinhos, através dos freios de Deus. Quando a graça do Senhor está sobre a minha vida, eu olho para a luta e eu não reclamo, eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que Ele está no controle e Ele tem o melhor para mim. Glória a Deus, amado. É como alguém que enfrenta uma tempestade. Imagina uma tempestade no alto mar. Imagina as ondas jogando o navio de um lado para o outro, aquela tempestade tremenda. Mas você sabe que você tem ali, na cabine de controle, você tem a presença de um capitão experiente. Glória a Deus, amados. Eu te pergunto, a presença do capitão diminui as ondas? Diminui? A presença do capitão para o vento, sim ou não? Não. A presença do capitão não diminui as ondas, não aplaca o vento. Mas apesar da presença do capitão não cessar a tempestade, o que ela traz? Ela traz segurança para a gente continuar navegando no meio da tempestade, mas sabendo, o vento está soprando, a água está descendo, a coisa está complicada, mas o capitão está aqui comigo, eu não corro perigo, porque Ele é quem me dirige. Aplauda bem forte ao Senhor aí, querido. Aleluias. Glória a Deus. A fraqueza que a gente teme, eu quero que você guarde essa pérola. A fraqueza que a gente teme é o palco da força e da glória de Deus. Você entende essa frase? Eu vou repetir: a fraqueza que a gente teme é o palco aonde a força de Deus se manifesta. Ele não diz lá na palavra, se eu não me engano, Joel 3, diga ao fraco, eu sou. É no meio da tempestade que Ele se mostra forte e te faz forte. É no meio da luta que Ele se manifesta. É no meio da guerra que Ele entra e Ele te dá vitória na batalha. Diga glória a Deus. Os nossos temores é justamente aonde Deus se manifesta. Então, resumindo tudo isso que a gente falou até agora, o espinho na carne de Paulo não foi removido. Diga comigo, o espinho da carne de Paulo não foi removido. Mas sabe o que Deus fez? Ele não removeu o espinho, mas Ele ressignificou aquele espinho. Olha que coisa tremenda. Ele não removeu, mas Ele ressignificou. Por quê? Porque Deus, Ele não prometeu ausência de lutas. Deus, Ele não prometeu a tua vida vai ser uma... Vem para mim que a tua vida vai ser uma derrota. A pastora Bárbara que prega muito isso, né? Nos anos 90, 2000, as igrejas diziam, vem para Jesus e pare de sofrer. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca disse que você ia vir para Ele que você ia parar de sofrer, não. Você vai sofrer. No mundo você vai ter aflição, você vai passar por luta, não vai ser só mar de rosa, vai ter espinho também, mas Ele prometeu uma coisa Ele prometeu, eu vou ser constante e a minha graça vai ser suficiente para te fazer vencedor em mim. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu não te prometo um mar de rosa, mas a minha graça em todas as lutas, ela vai te bastar. Aleluias. Eu não te prometo mar de rosa, mas eu prometo que a minha graça vai te bastar e eu vou estar contigo. Eu não te prometo que você não vai chorar, eu não te prometo que você não vai sofrer, não. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai perder, você vai sentir a dor, você vai sentir o espinho, mas a minha graça vai te bastar e eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Resumindo, a graça transforma o espinho que dói na força que motiva.
Por isso, nessa noite, eu quero perguntar: qual é o espinho que dói em você? Qual é o espinho que tem doído em você? Qual é o espinho que você tem sentido dores e você tem dito: Deus tira, Deus remove, e Deus não está removendo? Se Deus não remove o espinho, Ele vai ressignificar o espinho, e Ele vai transformar esse espinho que dói em algo que te motiva para viver o sobrenatural dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem entende essa palavra, toma posse e recebe, e diga glória a Deus. Mas o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos, como Paulo, ouvir uma palavra como essa: minha graça te basta. E nós precisamos crer que ainda que o capitão não pare o vento, ainda que o capitão não cesse a tempestade, a gente precisa crer que Ele está aqui. Eu sei que eu não estou só. O Deus do impossível, Ele é aquele que cuida de mim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu queria cantar essa canção com você. Eu tinha preparado uma canção, mas essa palavra veio agora aqui na minha mente. Eu nem sei como é que é o início dessa canção. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim, não o meu, teu querer. Deus do impossível, acho que é mim, não desistiu de mim. Isso. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Você pode louvar isso? Diga: Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Você pode cantar? Se coloca de pé, vamos cantar de pé, vai. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Você pode levantar as mãos e adorar a Ele? Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Diga para Ele, diga: Deus do impossível. Coisa linda, adore ao Senhor. Deus do impossível. Deus do impossível. Vamos cantar, eu não lembro o início. Você lembra, Rafa? Deus do impossível. Vamos louvar ao Senhor. Louva aí, canta. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos e diga isso ao Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga para Ele: sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, diga: venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, aleluias.
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. A tua destra, Senhor, aleluias. Deus o impossível. Tu és o Deus do impossível nas nossas vidas. Deus o impossível. Quantos aqui são dispostos a caminhar com o Senhor, independente daquilo que Ele faz? Levanta a mão e diga glória a Deus. Quantos estão dispostos a caminhar, independente daquilo que Deus pode te dar? Levante a mão e adore ao Senhor. Levante a mão e louve a Ele. Aleluias. Deus o impossível não desistiu. Você pode louvar? Sua destra me preva. Vai louvando, as vozes louvem, as vozes louvem. Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Continua. Me faz prevalecer. Deus o impossível, diga. Deus o impossível. O Senhor não desistiu de você, meu querido. O Senhor não se esqueceu de você, meu querido. O Senhor não está com os ouvidos tapados para não te ouvir, nem com as mãos encolhidas para não te salvar, não. Ele está te ouvindo louvar nessa noite. Ele está te ouvindo cantar nessa noite. Então levante a tua mão e louve a Ele. Me faz prevalecer. Deus o impossível, Deus o impossível. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus. Diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu aceito. Diga bem alto: eu aceito os teus propósitos, eu aceito a tua vontade na minha vida, ainda que a tua vontade doa como um espinho na carne, ainda, diga bem alto, ainda que a tua vontade me prive de viver aquilo que eu desejo, eu aceito os teus propósitos, porque eu acredito que a tua vontade é melhor do que a minha, que o teu querer é melhor do que o meu. Por isso toma a minha mente e o meu coração nas tuas mãos e transforma-me. Faz a tua obra, diz bem alto, faz a tua obra na minha mente e no meu coração, e que eu te sirva, que eu caminhe independente daquilo que o Senhor pode me dar. Vai falando com Deus agora, querido. Vai falando com Deus agora. Você está diante do Deus impossível. Você está diante do Deus que é poderoso para mover as águas. Você está diante daquele que é poderoso para operar o sobrenatural. Mas você também está diante daquele que é soberano, independente de qualquer coisa. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, enquanto nós nutrimos expectativas de que o Senhor pode fazer, de que o Senhor pode dar, de que o Senhor pode nos livrar, a gente caminha, a gente glorifica, a gente exalta, Senhor. Mas quando a coisa não vem, quando a promessa não acontece, quando a porta não abre, muitos de nós nos desesperamos e desanimamos. Muitos de nós paramos de caminhar, porque condicionamos a nossa caminhada contigo naquilo que o Senhor pode nos dar. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, agindo o Senhor, fazendo o Senhor ou não, dando-nos ou não, que nós venhamos te glorificar, que nós venhamos levantar a nossa mão, abrir a nossa boca e exaltar ao Senhor. Você pode dar glória, da glória. Não importa o que o
o Senhor vai fazer. Nós confiamos, nós te seguimos, porque nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós. Quem reconhece que o Senhor está cuidando, diga glória a Deus. Não é porque Ele não está fazendo, não é porque Ele não está dando, que Ele não está cuidando. Deus está cuidando de você, meu querido. Deus está cuidando de você, minha querida. Apenas levante a tua mão, levante a tua mão e louva a Deus comigo, louva a Deus conosco. Declare: Deus do impossível, diga, desistiu de mim. Sua destra me sustenta, prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. A ausência de resposta não quer dizer que Deus não esteja te ouvindo. Posso ouvir um glória a Deus? A ausência de resposta não quer dizer que Deus não está cuidando. Não nos dar aquilo que a gente deseja não significa que Deus não está nos ouvindo. Mesmo quando Ele está calado, Ele está cuidando de você. E quando Ele te diz não, Ele está cuidando de você. Nem todo não é permanente. Talvez o não de hoje seja o sim de amanhã. E se o não de hoje for o sim de amanhã, dá glória a Deus aí. Mas se o não de hoje continuar com não amanhã, o que você vai fazer? Então aplauda bem forte ao Senhor. Você entendeu? Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Como diz a letra daquela canção, eu só me lembrei agora. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, você toma posse da palavra aí na tua vida? Então vamos aplaudir bem forte a Jesus essa noite. Amém. Daqui a pouco a gente já vai estar dando a bênção final. Mas deixa eu pedir você, nesse mesmo espírito, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Você que trouxe hoje, pastor, hoje é a minha última oferta do mês, o último culto do mês de março. Pegue nas tuas mãos a tua oferta, separe aí nas tuas mãos a tua adoração, o teu sacrifício. Lembra do que a gente falou no início da mensagem? O que é a verdadeira adoração? Diga comigo, a verdadeira adoração é sacrifício. Amém, amados? Não adianta eu cantar louvores, não adianta eu ouvir, não adianta eu aprender, mas não adorar verdadeiramente. E a verdadeira adoração, ela se traduz através do sacrifício. Quem é o verdadeiro adorador? Quem é a verdadeira adoradora? É aquele, é aquela que está disposto a sacrificar, que está disposto a se doar, se entregar, que está disposto a renunciar, que está disposto a abrir mão. Quando você oferta, você tem essa oportunidade. Diga comigo, oferta na igreja é adoração a Deus. Amém? Então você ser um dizimista e ser ofertante nada mais é do que a prática da adoração. É você aprendendo a ser verdadeiro adorador. Porque pare para pensar comigo. O que é o santo dízimo? É 10% de tudo aquilo que vem à minha mão. Amado, se eu não estou disposto
abrir mão de 10% daquilo que vem à minha mão, eu vou estar disposto de abrir mão de outras coisas por Deus? Eu vou estar disposto de abrir mão da minha vida para Deus? Tem gente que diz assim: ah, Senhor, eu te amo tanto, que pelo Senhor eu daria a minha vida. Pois é, às vezes a gente diz isso para Deus: Senhor, pelo Senhor eu daria a minha vida. Mas como é que você vai dar a tua vida? Você não consegue dar 10% daquilo que você recebe para Deus. Você vai dar a sua vida. Se a gente às vezes não consegue ser adorador, ofertante, dizimista, a gente não consegue separar aquilo que é de Deus, não é nem nosso, aquilo que é de Deus para devolver para Ele. Você acha que a gente vai conseguir adorar a Deus entregando a vida ou coisas maiores em adoração? Então, quando você dizima na igreja, quando você oferta na igreja, o que o Senhor quer com isso? Ele está nos treinando. Diga assim comigo: a minha família, diga assim comigo, a minha fidelidade, diz bem alto, a minha fidelidade é um treinamento. Se você é desprendido o suficiente para ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você vai conseguir abrir mão daquela comida gostosa para jejuar. Você vai conseguir abrir mão de meia hora, de 1 hora do seu dia para orar. Você vai conseguir abrir mão dos seus desejos e das suas vontades para ser santo ao Senhor. Agora, se eu não consigo abrir mão de coisas simples aqui na terra, conseguiremos nós abrir mão de coisas maiores para podermos chegar ao céu? Esse culto de hoje é para a gente pensar. Tudo que Deus está ministrando hoje é para a gente analisar e pensar que tipo de adorador nós estamos sendo e que tipo de adoradores nós devemos ser. Glória a Deus, amados. Você pode ofertar nessa noite de 3 formas: ou através da chave Pix que está ali, ou através do QR Code na cadeira, ou através do impresso. Se você quiser, levanta a mão. Pastor, precisa de impresso, vou pedir um coluna para te entregar, tá bom? Todos aí já pegaram, já recebeu, então levanta para o céu. Se você já fez pelo QR Code, se você já fez pela chave, coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, diga comigo, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu apresento ao Senhor a minha fidelidade como um treinamento para coisas maiores. Pois se eu consigo ser fiel com aquilo que eu ganho na minha vida natural, eu conseguirei ser fiel em coisas maiores e espirituais. Mas se eu não consigo ser fiel no material, eu jamais conseguirei ser fiel no espiritual. Então receba agora a minha fidelidade, a minha adoração, e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Deus amado, te agradecemos, ó Deus, por este culto, pelos louvores, pela adoração, pela palavra, pelo direcionamento que o Senhor trouxe a cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, receba agora a fidelidade dos teus filhos, o dízimo e a oferta, que no natural servem para manter a obra, mas que no espiritual é uma manifestação de fidelidade, que cada um de nós rendemos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, abra as janelas dos céus sobre a vida de cada dizimista, ofertante da tua casa, abençoe a cada um de maneira rica, tremenda e poderosa. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Se você vai ofertar, vem aqui na arca, deposite aqui o teu impresso. Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Assim, ó, na palma da mão, vamos louvar, declare: vou erguer perante o teu trono em adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, tu és o motivo da minha alegria. Na palma da mão, adora o Senhor. Deus meu, tu és o caminho distante do mundo. Louve, vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, eu
abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater. Vou te adorar, louva aí. Vou te adorar, com o meu louvor eu quero te tocar, com o meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar.